Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos hoje ao último episódio da série Unidade e Alegria, no caso, o quarto episódio, e hoje corresponde ao versículo 7 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Então, se você não acompanhou os outros 3 vídeos, eu te aconselho a você buscar os outros 3, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para que você consiga acompanhar referente aos versículos 4, 5 e 6, para que você possa compreender também esse último vídeo aqui. Os outros vídeos estão interessantíssimos e muito bons para a edificação, tá bom? Então, voltando aqui, vamos falar hoje sobre o versículo 7, que diz assim: "E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." E aqui chegamos a um ponto importantíssimo do escrito do apóstolo Paulo sobre esse contexto no qual eu trouxe aqui a partir do versículo 4. E para a gente entender um pouco melhor esse versículo, é importante trazer à memória um pouco do que foi falado anteriormente, sobre os versículos 4, onde ele vem falando sobre a alegria ser depositada somente no Senhor. Ele vem falando após, no versículo 5, sobre amabilidade, também em algumas traduções bondade, em algumas outras traduções equidade, né? uma imparcialidade. E aí no verso seguinte, que é o verso 6, ele vem falando para não andar ansioso, para não andar preocupado de forma excessiva por coisa alguma, mas antes entregar a Deus em suas orações e petições com um coração agradecido para com Deus todas as suas solicitações, né? E ele chega aqui nesse verso 7 trazendo um ponto importantíssimo, né? Ele começa: "E a paz que ultrapassa todo o entendimento." E se a gente for olhar, observar de forma minuciosa todo o contexto aqui desses versículos que eu trouxe aqui, nós vamos conseguir perceber atributos que compõem o fruto do Espírito. É isso mesmo. Eu gostaria de ler com vocês o texto onde ele menciona esse fruto do Espírito, para que vocês consigam perceber exatamente aonde eu quero chegar com isso. Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz assim: "Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei." Então, nós já conseguimos perceber a alegria, que foi tratada no primeiro vídeo. Conseguimos perceber também a bondade, o amor, que ele fala que era para que os irmãos pudessem ser amáveis a todas as pessoas. Ele vem falando sobre não ser ansioso, né? Não estar de forma preocupada. E isso nós podemos compreender aqui um domínio próprio. Podemos compreender também, de certa forma, uma paciência, porque no caso é você levar a sua petição a Deus e você aguardar a vontade soberana dele sobre sua vida. Então nós podemos olhar de forma minuciosa e observar que o apóstolo Paulo está chamando os irmãos a viver uma vida de forma espiritual e deixar que o fruto do Espírito fale por eles, que o fruto do Espírito sobressaia em suas vidas, que a conduta deles seja baseada naquilo que o Espírito tem habitando na vida deles. E isso é fundamental, porque essa paz que o apóstolo Paulo fala não é uma paz momentânea, assim como a alegria também não é uma paz momentânea, no qual você sente paz por alguma coisa que aconteceu. Ai, poxa, eu estou preocupado porque eu tenho que pagar uma conta. E aí, daqui a pouco, apareceu um dinheiro, caiu um dinheiro na sua conta, alguém que estava devendo te pagou, e aí você, caramba, que bom, agora eu vou conseguir pagar aquela conta. Aí você vai lá, paga a conta, poxa, agora eu estou em paz. Não é esse tipo de paz que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo uma paz que é gerada por Deus em nossos corações. É uma paz que é gerada em nossas vidas através daquele sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Por quê?
Porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, ele levou sobre ele as nossas dores, ele levou sobre ele as nossas dívidas. Hoje, nós não temos dívida para com Deus, por quê? Porque essa dívida foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Como diz lá o Cântico do Servo Sofredor, em Isaías, a partir do 52 até o 53, ele vem relatando ali a vida realmente do servo sofredor, o que ele teve que passar para que hoje nós tivéssemos essa esperança, essa paz, essa alegria. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos paz com Deus e temos como sentir essa paz em nossos corações, porque Ele nos trouxe essa paz. Através do seu sacrifício, Ele nos reconciliou com Deus. Lembra que nós estávamos distantes, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como o apóstolo Paulo também diz na carta aos Efésios? Nós estávamos distantes, mas Ele, através do seu sangue, através da sua morte, Ele nos trouxe uma paz, Ele nos reconciliou para com Deus. E aí sim, é possível sentir essa paz, que é um estado permanente, é algo que sempre vai ser gerado em nossos corações, porque é o próprio Deus que gera em nossos corações essa paz. É Ele mesmo que nos deixa essa paz. Gostaria de também trazer um texto aqui que se encontra em João, capítulo 14, verso 27, que diz assim: Deixo-vos a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixei amedrontar. Olha só como é que isso é interessante. Aqui o nosso mestre, ele vem falando que ele que nos dá a paz, através daquilo que ele faz por nós, através daquilo que ele fez por nós, ele nos trouxe essa paz. Mas não a paz que o mundo dá, como eu disse aqui, uma paz momentânea, uma paz que você sente um alívio no momento, mas depois as preocupações voltam. Uma conta que de repente você conseguiu pagar, mas de repente daqui a pouco aparece uma outra e volta uma preocupação. E aqui o mestre fala que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que ele deixa para nós, através do seu Espírito, através daquilo que ele nos deixou de mais precioso. Por quê? Porque ele mesmo fala, eu preciso ir para que o outro Consolador venha, para que o Espírito Santo venha. Então, deixa eu ir, mas eu voltarei para buscar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa do Messias para nossas vidas. Então, ele foi, ele retornou para o Pai, está à destra do Pai até o dia da sua volta, mas ele não nos deixou só, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nossas vidas. Então, é uma paz gerada pelo próprio Deus em nossas vidas. E aí o interessante é que na continuação aqui do texto, ele vem falando, a paz que ultrapassa todo entendimento, no qual a gente não pode compreender, a gente não consegue compreender como a gente consegue sentir essa paz. Não tem como a gente explicar. É a mesma coisa o amor. O amor de Cristo nos constrange, como o apóstolo Paulo também diz. Então, como a gente explica esse amor? Como a gente explica um amor de um Deus tão grandioso, de um Deus tão maravilhoso, enviar seu Filho para morrer por um povo pecaminoso, por um povo que não merecia de forma alguma? E aí, mais um ponto que nós precisamos ressaltar, que nós não somos merecedores de nada. Não somos merecedores do que Deus fez por nós, enviar seu Filho e, através do sacrifício dele, nos trazer todos esses benefícios, de nos reconciliar com ele mesmo através de seu Filho, de nos trazer paz, de nos dar condição de sentir a alegria dele. Todos esses benefícios só vêm através dele. Nós não somos merecedores de nada disso, nada desses pontos que nós temos hoje, desses benefícios que nós temos hoje, nós não somos merecedores. Aí ele vem continuando, A paz que ultrapassa o entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. O coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. E é interessante
Porque esse termo aqui, guardar, é um termo, no grego, é um termo usado realmente para uma guarda militar, né? Para alguém que monta uma sentinela, para alguém que está ali tomando conta de alguma coisa, tomando conta de algo. Então é interessante, por quê? Porque a paz ele mesmo gera em nós, mas ele diz que ele montará uma guarda, ele montará ali uma vigia para que isso permaneça, para que isso não, de forma nenhuma, venha se afastar de nossas vidas, para que essa paz ela não deixe de estar conosco todos os dias. E isso é importante. Por quê? Porque nós sabemos que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós não estamos livres de passar por dificuldades, passar por problemas, passar por situações difíceis demais. É muito natural e comum porque nós estamos aqui nessa terra. Infelizmente, enquanto estivermos aqui, vamos passar por essas dificuldades. Mas Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso em amor, em graça, que Ele, através do Seu Filho, Ele nos deu essa condição de sentirmos paz, e Ele mesmo vai gerando essa paz em nós ao ponto dele montar a sentinela e guardar para que nós não venhamos de forma alguma andar preocupado, como o nosso mestre disse em João capítulo 14, 27, como eu li aqui. Ele mesmo vai gerando em nossos corações essa paz, essa tranquilidade. Então, nós podemos compreender que em todo o contexto aqui que Paulo escreve aos irmãos, ele vem se preocupando com a pessoa dos irmãos de Filipe. Por quê? Porque os irmãos tinham um grande afeto pelo apóstolo Paulo, um grande amor, um grande carinho, como eu já falei aqui em outros vídeos. E tudo isso, o apóstolo Paulo, ele gerava uma certa preocupação nele, de como os irmãos iriam agir, de como os irmãos poderiam se sentir com a ausência do apóstolo Paulo, com de repente uma notícia ruim que eles viessem a receber da pessoa do apóstolo Paulo. De repente, poxa, o apóstolo Paulo morreu, poxa, mataram o apóstolo Paulo. Como é que os irmãos iriam reagir a essas situações? Então, o apóstolo Paulo, ao passo que ele se sentia muito alegre com os irmãos de Filipe, pela preocupação, carinho, amor que tinha por ele, ao passo também que o apóstolo Paulo sentia uma preocupação de como esses irmãos ficariam sem a sua pessoa, sem os seus aconselhamentos. Então o apóstolo Paulo ele faz questão de demonstrar que ele está alegre, que ele está feliz, mesmo com a condição dele que ele estava preso, e que ele queria que os irmãos também se sentissem assim, queria que os irmãos buscassem em Deus essa alegria, essa paz, que não andassem preocupados, que não andassem ansiosos, no caso no versículo 6, como eu li aqui no vídeo anterior, que eles pudessem ser amáveis, mas amáveis para com todas as pessoas, e não somente para com Paulo ou para com os irmãos ali da sua comunidade. Então, tudo isso é fundamental para a nossa caminhada cristã, entendendo que tudo que nós temos de bom gerado em nossas vidas vem de Deus para nós, vem porque o Espírito habita em nossas vidas, porque o Espírito ele faz habitação em nós, então ele nos dá plenas condições de fazermos o que é certo, de escolhermos fazer o que é certo. Isso é fundamental nós entendermos, porque segundo a nossa natureza humana, como o apóstolo Paulo fala também na carta aos Romanos, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, esse sim ele faz. Por quê? Porque está toda hora diante dele. Toda hora a nossa natureza pecaminosa nos puxa para aquilo que é mal. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos servos, né? Ele se coloca como escravo de Cristo. Ele fala que ele se coloca como servo e escravo do Messias por amor ao Evangelho, para que a sua vida estivesse realmente toda voltada para aquilo que Deus queria para a sua vida, para a propagação do Evangelho, principalmente aos gentios. Então, irmãos, o que a gente consegue tirar desse contexto
que eu trouxe aqui a partir do versículo 4 até o versículo 7. Nós podemos entender que o apóstolo Paulo ele queria que os irmãos vivessem uma vida espiritual, que eles vivessem uma vida diferenciada. O apóstolo Paulo usa essas características que eles já tinham para incentivá-los a se tornarem pessoas ainda melhores, para se tornarem pessoas mais firmes na caminhada cristã. E isso é fundamental porque as dificuldades que nós enfrentamos, elas são muito grandes. E ele demonstra isso ao passo que ele está escrevendo uma carta mesmo estando preso. Ao passo que ele está dizendo numa carta estar alegre, estar feliz para com os irmãos, mas ele estava numa condição difícil, ele estava preso. Então, como uma pessoa pode sentir paz, pode sentir alegria, pode não estar ansiosa numa condição que ele estava? Mas, com propriedade, ele escreveu, com propriedade, ele aconselhou, porque tudo que ele estava aconselhando, ele estava vivenciando na sua pele. Ele estava seguindo os passos do nosso mestre, que não somente falava as coisas, mas ele também cumpria aquilo que ele falava. O ser humilde chamava as pessoas para a humildade, mas ele mesmo demonstrava humildade, lavando os pés dos seus discípulos. E aqui também nesse texto, aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, também existe esse registro de mais um ato de humildade do nosso mestre, que mesmo ele estando na sua glória, ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E é o texto que o apóstolo Paulo usa para dar exemplo de uma pessoa humilde. E não tem uma pessoa maior que nós podemos olhar e falar assim, caramba, que humildade, do que o nosso mestre, do que o Messias que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, chegamos aqui ao final de mais um vídeo, chegamos ao final da série Unidade e Alegria. Espero que você que conseguiu acompanhar esses 4 vídeos aqui, espero que tenha sido edificante para a sua vida, espero que realmente tenha trago um fortalecimento espiritual para você, que tenha trago de repente mudanças em sua vida, que de repente tenha tirado algumas dúvidas que de repente você tinha dentro desse contexto, dentro desse texto aqui em si. A carta de Filipenses é uma carta muito vasta, muito grande. Se vocês, quem me acompanha aqui desde o início, sabe que eu já trouxe até outros vídeos falando sobre a carta de Filipenses, capítulo 1, no qual eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, primeiro vídeo há quase um ano atrás, vai completar um ano um pouco mais para frente. Falei também sobre esse texto da humildade em Filipenses 2 e estou trazendo essa série aqui em cima desse contexto aqui da carta de Filipenses. É uma carta interessantíssima, eu aconselho a cada um de vocês dar uma estudada nessa carta, ler o seu contexto histórico, leia os textos de forma baseada naquilo que os irmãos estavam inseridos dentro do seu contexto, aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer. É uma carta muito linda, uma carta muito grandiosa no seu conteúdo, nos seus ensinamentos, para que nós venhamos aplicar em nossas vidas, principalmente em nossas comunidades onde nós congregamos, para que possamos a cada dia ter uma vida voltada para o nosso Deus, voltada para aquilo que Ele quer para nossas vidas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, vai ajudar bastante aqui no crescimento do mesmo, além de compartilhar com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você tem por proximidade aí, vai ajudar bastante na propagação da palavra, da mensagem, tá bom? Então, ficamos por aqui com essa série. Aguardem que mais para frente teremos mais conteúdos aqui no canal para a sua edificação, para o seu crescimento. E se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer acrescentar alguma coisa, alguma questão que de repente eu não citei aqui no vídeo, pode deixar nos comentários que eu estarei tentando interagir com vocês, estarei tentando tirar essas dúvidas na medida do possível e a gente acrescentando para que a cada dia venhamos crescer juntos em prol do reino dos céus, não em prol de minha vida ou em prol da sua vida, mas em prol do reino de Deus, tá bom?
Então fiquem na paz e ó, não esqueçam nunca, caminhar é preciso, parar nem pensar. Forte abraço a todos.